Nós estamos conversando com Maria Soldtaub, ela é pneumologista, a respeito da incidência maior de doenças respiratórias quando a temperatura abaixa no inverno. E nessa passagem de bloco, né, a gente chegou a mencionar aqui uma outra coisa importante que eu chamo a atenção. O Brasil deu um passo à frente, o Estado de São Paulo também, principalmente por estar cobrando das pessoas essa história de fumar em ambiente fechado. Não é só na loja, na repartição pública, no trabalho, em casa principalmente, né? A criançada está lá. Até os próprios bichinhos da casa sofrem com o tabagismo dos donos que não se tocam. Eu não sei se estou certo ou estou errado, Maria. O senhor está certíssimo. Realmente, nos últimos anos, especificamente nos últimos 20 anos, o Brasil adotou algumas medidas públicas que contribuíram, sim, para a diminuição do tabagismo na população brasileira de uma maneira geral. Existe essa diferença comparativa entre os estados também, justamente por conta dessas proibições de fumar em lugar público, o que é muito positivo, considerando que o tabagismo é um agravo de saúde pública, né? Agora, especificamente para o ambiente doméstico, o hábito de fumar, ele gera, obviamente, doença no indivíduo que fuma, né? Então, a gente sabe que o tabagismo está relacionado a uma série de doenças em vários órgãos no corpo, não só a saúde dos pulmões, né? Pulmões e coração talvez seja o que as pessoas mais associem, mas existem várias outras doenças. Como também doença no indivíduo que tem o que a gente chama de exposição passiva, quer dizer, fuma por tabela, né? No português direto. E faz bastante mal para todas as pessoas que têm essa exposição. Aquela fumaça ela pode gerar doença diretamente em outra pessoa, sim. Então, a recomendação com certeza é que não fume. Uhum. Agrava o processo alérgico também? Pode desencadear crise. E mães tabagistas, a gente sabe que existe uma relação de causa e efeito, né? Mãe fuma, a criança pode ter doença respiratória porque a mãe fumava. Então, não só piora ou desencadeia uma crise, como gera uma doença, né? Que loucura, né? Está vendo só? Importante. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma programação para ajudar as pessoas a pararem de fumar que é formidável. Você pode procurar uma igreja adventista e ter esse tipo de ajuda. Pois não? Vou só complementar o comentário do senhor. A gente sabe que quando a gente trata uma pessoa que fuma, né, porque tabagismo é uma doença, esse apoio, esse suporte, ou seja, tudo que não é remédio, né, esse suporte psicológico, esse apoio religioso, ele é fundamental nesse processo de parar de fumar. Então, todos os especialistas veem de uma maneira muito positiva essas intervenções em grupo, coletivas, né? Onde cada pessoa que fuma pode levar a sua experiência, eles escutam mensagens de outras pessoas que já atingiram a felicidade de parar de fumar. Isso serve de uma maneira muito positiva para influenciar essa pessoa a conseguir efetivamente deixar o hábito. Maria, temperatura fria e tuberculose. O que tem a ver essa história? O meu tio era tisiologista e, na época, o pessoal vinha muito para Campos Jordão, né? Ali no Capivari tinha, inclusive, uma dependência em que ficavam as pessoas que tinham o melhor poder aquisitivo, como hoje. Hoje o pessoal vai para o Capivari por outro motivo, mas na época, quem tinha uma graninha ia para o Capivari, outros iam para outros espaços, lá em Campos Jordão, que começou mesmo a crescer em função da tuberculose. Veja você que ironia do destino, Que né? fama, né? Até a Estrada de Ferro ganhou por causa da tuberculose. Sim. 2 pindamonhangabenses que fizeram a estradinha tão querida por todos nós, né? O Vitor Godinho e o Emílio Ribas, que é um... A nossa região aqui ela é muito rica historicamente nesse contexto. A gente, no Brasil, infelizmente, ainda tem muito caso de tuberculose, mas o fato é que, respondendo a pergunta do senhor, 40, 50 anos atrás, o tratamento da tuberculose não é como é hoje, né? Não tinha antibiótico? O esquema terapêutico era outro, né? Era muito diferente do que é hoje. Então, naquela época, usava-se muito retirar aquele indivíduo do convívio social e colocar ele em centro, um hospital específico para tratar aquele agravo, né? Com as condutas que eram padrão naquela época, né? Hoje em dia o tratamento evoluiu muito, hoje em dia as pessoas conseguem cura com o tratamento.
Logo no primeiro mês, a pessoa deixa de ser transmissora da doença, se ela respeita direitinho o esquema prescrito. Então, a gente não usa mais tirar o indivíduo do convívio, confiná-lo em algum lugar específico, como era naquela época, né? Existia o conceito de lugares frios, com a pressão do oxigênio mais baixa, seria melhor para tratar aquela pessoa. Então, usava muito cidades de altitude mais elevada. São José dos Campos também tinha centros de tratamento de tuberculose. Então, ao longo do estado, você tinha lá alguns locais que tratavam essas pessoas especificamente. É que Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil, né? Vai a mais de 1.700 metros de altitude. Sim. Agora, um outro detalhe também que eu queria tirar dúvida com você com relação a isso, diz respeito a essa coisa de a pessoa se entusiasmar com o primeiro mês, que já deixa ela assim, aí o cara interrompe o tratamento. Aí me parece que fica mais grave a situação, porque a doença volta com mais intensidade. Sim, a característica da doença, o quadro é arrastado, né? A pessoa até ela receber o diagnóstico, geralmente não é um quadro de uma semana de evolução, geralmente ela já está com sintoma respiratório há alguns meses. E o tratamento também dura alguns meses, especificamente para a maioria dos pacientes, ele dura 6 meses. Então, não é um tipo de tratamento convencional, como, por exemplo, uma sinusite ou uma pneumonia, que você vai tomar ali 7, 10 dias de remédio e vai resolver. Não, o tratamento ele dura 6 meses, tem bastante comprimido e tal. Então, realmente, essa perda de continuidade, além de você saber que o indivíduo não vai ter cura, porque a cura ela se dá após o tratamento completo de 6 meses, essa inda e vinda, né, esse abandono e retomada de tratamento pode fazer com que esse indivíduo desenvolva uma doença resistente, o que é um problema. Fortalece o bacilo. Exato, e isso indica a troca de esquema terapêutico, você passa a ter na população germes mais resistentes, enfim, o contexto é pior. Olha, a Maria trouxe informações muito importantes, né? Nós falamos aqui a respeito das doenças respiratórias que são mais comuns, mais incidentes durante o inverno, os cuidados preventivos, né, que você deve tomar, evitar locais fechados, né, fazer com que haja circulação do ar na casa, especialmente durante a manhã, quando o sol está ali também favorecendo com sua propriedade antibacteriana. Né? Maravilhosa, por sinal. É verdade. E aí, né, tem também recomendações de postura, né? Cigarro, por exemplo, troço intolerável hoje em dia, né? Ninguém gosta mais de conviver com isso, né? Alguma dica maior, algum contato que você possa deixar para o telespectador que queira? Eu acho que a dica é essa, né? Os hábitos de saúde são, em primeiro lugar, na prevenção de doenças respiratórias, que eu já disse. Então, não fumar, dormir bem, alimentar-se bem, hidratar-se bastante, fazer atividade física, tomar vacina todo ano. Olha, eu quero agradecer muito a Maria, essa presença tão simpática e competente, nos trouxe informações valiosas. E eu quero dar um recado a você que está aí em casa. Você que tem a cabeça coroada como a minha, e às vezes fica lá cheio de complexo, de bronca, não vou tomar essa vacina de idoso, não. Toma sim, gente, toma sim que faz muito bem à saúde, porque a gente fica pelo menos 1 ano sem gripe, né? Até que venha uma nova composição e aí renove todo ano. Poxa, além de tudo, é de graça.